A palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo de número 7. Essa é a mensagem que eu gostaria de trazer para a igreja nessa passagem de ano. Gostaria de que projetasse, por favor. Assim diz a palavra do Senhor. Então vieram os homens de Kiriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriate Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então, os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo o Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filhos chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Betcar. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero consagrar diante de Ti esta palavra, e quero clamar que seja o Senhor que esteja ministrando no coração da Tua igreja. Eu oro para que o propósito do Senhor venha se cumprir para a honra e glória do Teu nome. Queridos, esse texto, bastante conhecido, eu quero, o meu título a respeito desta mensagem está baseado no versículo 12, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E eu quero que vocês entendam que Ebenezer não é o fim da história, mas é a prova de que Deus sustentou cada passo até aqui e continuará sustentando o que ainda vem. Nós podemos saber que esse ano de 2025, com certeza foi um ano de muitos desafios, né? Houve perdas,
houve lutas. Talvez existem pessoas que até hoje estão carregando, né, esse peso de que algo não foi o esperado. Né? 1 ano atrás nós estávamos aqui consagrando ao Senhor, se consagrando ao Senhor, pedindo a Deus misericórdia, vitória, né? Guarda minha casa, guarda minha família. A gente tem esse ritual. E muitas vezes o que a gente orou não foi o que aconteceu, né? Nessa passagem de ano, nesse ano inteiro. Houve lutas. O fato é que a vida de um cristão, todos nós sabemos, não é fácil. Né? A gente não pode cair naquela armadilha de saber de que eu sou um cristão, eu cumpro a vontade de Deus, estou buscando a Deus. Eu não posso cair no engano de que isso nos livrará das coisas más deste mundo. Acontecem sim as coisas más. Mas uma coisa a gente pode ter certeza, queridos, é que Deus sempre está presente conosco. E nós podemos observar o que aconteceu nesse texto aqui. Esse texto aqui relata, irmãos, um tempo difícil de Israel. Israel havia perdido a arca. A presença de Deus estava distante. E a Bíblia relata que a falta da arca durou, em média, de 20 anos, longe do povo de Deus. Essa arca ficou nas mãos dos inimigos de Deus, do povo filisteu. E ali, de certa forma, Israel estava espiritualmente quebrado. Isso relata na Bíblia. Eles ficaram desajustados. Né? O povo vivia entre ídolos e confusão. Mas o fato é que chegou um tempo, e nós podemos analisar que a arca foi restaurada. A arca voltou para o povo de Deus. Ou seja, esse povo teve vitória. Eles, mesmo diante de um tempo de guerra, um tempo de luta, um tempo de aflição, um tempo de situações que eles, de certa forma, não esperavam, eles não queriam que acontecesse com a vida deles, mas no final da história é que Deus restaurou a vida desse povo. A Arca da Aliança voltou à presença desse povo de Israel. Agora, o problema aqui, meus irmãos, é que eu quero relatar para você aqui, a grande questão dessa história aqui, não é só a volta da Arca da Aliança que favoreceu o coração, o povo de Deus. Esse contexto aqui, ele nos deixa, esse contexto desse texto, nos deixa extremamente, eu quero relatar uma palavra bem honesta para a virada de ano de 2026. Tá? Certamente, o Senhor, nosso Deus, estará conosco todos os dias. Você pode ter certeza disso. Ele vai estar conosco. Tá? Mas o que eu acho interessante, que tem alguns pontos aqui na palavra do Senhor, que eu queria que nós tirássemos de lição, para que, de certa forma, nós colocarmos isso em prática ao longo desse ano. No versículo 3, diz algo tremendo que eu gostaria de reler novamente. Olha o que diz a palavra. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Meus irmãos, a primeira lição que nós podemos tirar desse texto é: antes do memorial, Deus trata o coração. O que eu quero dizer com isso? O que a palavra de Deus diz?
tirai entre vós os deuses estranhos. Se nós percebermos aqui, a arca já tinha voltado. A arca já estava nas mãos dele. Mas só que aquilo ali não foi o bastante. O problema não estava na presença de Deus. Não era a presença de Deus que estava desajustado. O que estava desajustado ali naquele momento era o coração do povo de Deus, que ainda não tinha a compreensão de que eles tinham que buscar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento. E foi exatamente que aconteceu com eles. Tinha a presença de Deus, mas o coração deles não estava totalmente voltado para o Senhor. Meus irmãos, isso tem tudo a ver conosco. Isso tem tudo a ver. A palavra de Deus diz, né? Deus está aqui. Mas o versículo 3 foi bem exposto, onde ele disse: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. Então, existia outra coisa ocupando o coração do povo de Deus. Meus irmãos, se nós olharmos para nós, você sabia que existem muitas coisas que tomam o lugar de Deus no nosso coração? Muitas vezes, existem muitas situações que rouba a nossa vida com Deus. Mas isso aí não é Deus, é o nosso coração. O nosso coração que não consegue estar firmado. Nós não temos essa compreensão de sabermos entregar totalmente a nossa vida para o Senhor. Quantos de nós ficamos atribulados, irmãos, durante esse ano de 2025? E a Bíblia fala que nós precisamos descansar no Senhor. Existe aquela pessoa que está atribulada descansando? Não tem. Não existe isso. Por quê? Por que não existe? Porque, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado. É com os deuses que nós criamos na era moderna. E um dos deuses que eu gostaria de destacar aqui para a igreja esta noite, chama-se autossuficiência. A nossa autossuficiência. O grande perigo nosso somos nós mesmos. Porque muitas vezes, irmãos, a gente atribui muita segurança para nós. Nós pensamos que nós temos os controles das nossas vidas. Muitas vezes a gente pensa que pode deixar que eu resolvo, pode deixar que eu tenho o controle da minha vida financeira. Eu tenho o controle sobre o meu casamento. Eu tenho o controle sobre tudo e todos. Mas não é bem assim, meus irmãos. Não é bem assim. Muitas vezes Deus, ele acaba, na medida que vai passando o tempo, Deus acaba passando, de certa forma, uma rasteira na gente, para mostrar que nós precisamos depender dele. A palavra de Deus nos mostra que ele está às portas, que ele sempre está presente conosco. Mas o grande problema somos nós. E eu queria que vocês iniciassem esse ano uma sugestão, uma sugestão bem honesta. Coloca Deus em primeiro lugar no seu coração, meu irmão. Sabe, mesmo diante das lutas, dos problemas da vida que vão acontecer. Isso faz parte da vida. Deixa Deus ser o centro da sua vida. Porque muitas vezes, diante das dificuldades ou até das bonanças, a gente esquece de Deus, a gente coloca Deus no segundo, terceiro, quarto plano. E não é assim. A nossa busca em Deus é diária. Não é só apenas nos cultos, pelo domingo. Na verdade, no domingo a gente só oferece, só entrega as nossas vidas, porque o culto a Deus, a nossa vida com Deus, é de segunda a segunda. Segunda coisa que eu gostaria de destacar aqui. Vou ser bem rápido. Decisões espirituais atraem resistência espiritual.
O que estou querendo levar a igreja aqui esta noite é você tomar uma decisão. É de colocar o seu coração em primeiro lugar em Deus. Para você colocar o seu coração em primeiro lugar em Deus, irmão, você precisa primeiro renunciar ao seu eu e fazer aquilo que é certo. Busque o Senhor. Mas buscar o Senhor não é tão simples assim. Da mesma forma como nós temos adversários no campo de trabalho, adversários na vida pessoal, né? Quem é empresário aqui sabe que tem concorrência. E quando existe aquele concorrente que te vê, que você só está sobressaindo no mercado, ele se levanta para te prejudicar, para te derrubar, para tomar cliente seu. Assim também é a vida espiritual. Quando nós buscamos a Deus, o inimigo se levanta. Se levanta sim, para impedir você, porque ele quer ver você derrotado. Quer ver você lá no chão. Quer ver você doente, quer ver você aflito. O inimigo quer ver sua família dividida. Quer ver seu filho abatido. Quer ver vocês mergulhados no pecado. Com um coração seco, um coração duro. Um coração que não está nem aí para Deus. E é assim que o inimigo deseja. E quando a pessoa está assim, o inimigo ele não ataca, porque a pessoa já está ali. Já está derrotada. Mas quando ela busca uma restauração, quando ela busca uma vida com Deus, o inimigo se levanta. A palavra de Deus diz, ouvindo os filisteus. Está lá no versículo 7. Meus irmãos, o inimigo espiritual, ele exatamente ataca quando nós decidimos buscar a Deus. Agora, como eu já disse na introdução, as lutas vão acontecer. Eu não estou pregando aqui para dizer para você que em 2026 você não estará livre das lutas, dos desafios. Vão acontecer. Mas eu quero que você passe o 2026 não livre das lutas, mas é do lado de alguém que pode te dar vitória em meio às lutas. É na presença do Senhor. Gente, a luta virá, mas eu fico imaginando aquelas pessoas que lutam e não têm Deus. É pesado, irmão. É pesado. Mas eu tenho certeza que quando os problemas virão, quando chegar até nós, e nós estivermos com esse coração íntegro diante do Senhor, você pode ter certeza que o inimigo se levanta para cair. É porque Deus é quem luta por nós. É o Senhor que luta. Não, gente, a gente tem que ter essa percepção de que existem lutas que a gente não consegue lutar. A gente não sabe lutar, a gente não vai vencer. Sozinho nós não vamos vencer. Isso não se baseia em sabedoria, em braço forte. Mas é numa presença de um Senhor que é todo poderoso, que tem o domínio de tudo e de todos. E nós precisamos dele. A Bíblia fala que nós podemos ver diversas partes da palavra. Podemos ver na luta de Ezequias. Podemos ver na luta outras lutas de Davi. Podemos ver outros personagens. Que existiu uma multidão numerosa para vencer o povo de Israel. E a Bíblia fala que quando o Senhor agiu, o povo de Israel só ficou olhando. Agora, por que o povo ficou olhando? Porque antes da batalha, eles se consagravam ao Senhor. Eles buscavam o Senhor. Eles jejuavam. E foi exatamente o que aconteceu nesse texto. A Bíblia fala que Samuel invocou o povo a jejuar e orar. Ele chamou o povo a se purificar, buscar o Senhor, jejuar, se consagrar. E quando os filisteus foram até eles, porque foram mesmo e vão mesmo, os inimigos se levantam mesmo, e Deus deu a vitória. Eu quero dizer para você aqui, meu irmão, se você consagrar ao Senhor e buscar o Senhor
e tomar uma atitude, uma decisão na sua vida, você pode ter certeza que você vai ter experiências maravilhosas, surpreendentes. A mão do Senhor está sobre nós e nós precisamos aprender a usufruir disso. Amém, queridos? Graças a Deus. Terceira coisa. Deus luta por quem aprende a depender. Desafio, meu irmão. Desafio. Verso 9 diz o seguinte: tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel e o Senhor o quê? Lhe respondeu. Meus irmãos, a vitória, mais uma vez, a vitória não veio pela força, mas pela intercessão, pela busca. Versículo 10, enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Ah, irmãos, você que ora, você tem a melhor arma que você possa ter. Eu fiquei o ano de 2025 inteirinho, estou falando aqui para o meu povo, que são aqui mais comigo, mais próximos, a buscar o Senhor em oração. A gente sempre fala, vamos orar, vamos orar, vamos orar. E eu continuo ministrando, mas para todos vocês que são até os visitantes, busque o Senhor em oração, meu irmão, porque é Ele que te sustenta a sua vida. Ele que vai te sustentar. Enquanto o povo tremia, com medo do povo de Israel, dos filisteus, a Bíblia fala que Samuel clamava, Samuel buscava. E o trovão de Deus venceu onde a espada falhou. Queridos, é o que eu disse para vocês. Muitas vezes a gente temos as nossas forças, nós temos o controle da situação, nós temos tudo, mas existem lutas que as nossas forças não vão funcionar. Essas armas que nós carregamos conosco na nossa consciência, elas não vão conseguir lutar. E a gente vai precisar de um Deus que lute por nós. A palavra de Deus existem muitas batalhas que vencemos no altar. Não deixe de buscar o Senhor. Não deixe de buscar o Senhor. Nem sempre a gente vence nossas lutas pelas nossas capacidades. E a palavra de Deus nos mostra que quando o povo de Deus levanta um clamor, há uma interferência divina. Quarto, atribuir sobrevivência à sorte ou à própria força é o engano. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. Talvez você está terminando esse ano de 2025 aqui, está tudo certo na sua vida. Tudo certo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Não desejo o mal, de forma alguma, vocês sabem. Mas a gente não tem o controle de todas as coisas, irmãos. Teve gente aqui que perdeu o ente querido esse ano de 2025. Teve gente que perdeu o emprego. Teve gente que perdeu o casamento. Tem gente que sonhou o ano inteiro e o sonho não se realizou. Ou seja, nós não temos controle de nada.
E por que que muitas vezes nós atribuímos a sobrevivência à nossa própria força? Enganosos que somos. Incoerentes. Vamos parar de buscar a Deus quando só nós necessitamos, meus irmãos. Quando a coisa está ruim. A gente tem que parar com isso. A igreja de Jesus foi resgatada para buscar o Senhor todos os dias até a volta dele. A Bíblia diz claramente, é um texto muito vivo, que tem que estar nos nossos corações. É buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. A gente jamais pode deixar de buscar o Senhor. A gente cria uma fantasia dentro do nosso coração. Eu não posso, morre de preguiça. Inventa mil desculpas para não estar na presença do Senhor. Eu não estou falando participação dos cultos, não. Eu estou falando lá na sua casa, de ler a palavra do Senhor. Ter momento de intercessão. Ter momento de adoração, culto doméstico. São essas coisas que precisamos ter diariamente. Todo mundo aqui toma café, meu irmão. Todo mundo aqui trabalha. Todo mundo aqui estuda. Todo mundo almoça, janta. Não é verdade? Você está alimentando o quê? Seu corpo material. E a sua vida espiritual, como é que está? Aí, por causa disso, por causa dessa consequência, desse resultado da falta de busca, muitos de nós atribuímos sobrevivência à nossa própria força, à nossa própria capacidade. E não é assim, irmãos. É engano dos nossos corações sabermos que nós adquirimos algo que cria raiz. A gente não cria raiz, irmãos. A gente precisa colocar nos nossos corações todos os dias esse título dessa mensagem. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, meus irmãos, é reconhecimento e não exaltação. É um reconhecimento da dependência do Senhor. Ebenezer significa uma vida com o Senhor. Ebenezer não celebra a força de Israel, mas Ebenezer celebra a fidelidade de Deus. E Deus, Ele é fiel, meu irmão. Ele é fiel e sempre será fiel a você. Basta você querer essa fidelidade. Busca essa fidelidade de Deus. Amém por isso? Samuel diz, aliás, ele não diz, vencemos, fomos fortes. Ele não diz isso na palavra. O que ele diz? O Senhor nos ajudou. Aí você vê o coração desse homem. Aí se você olha para a Bíblia, Samuel foi consagrado ao Senhor no ventre materno. E a Bíblia fala que ele nunca deixou de buscar o Senhor. Por isso que ele tinha esse coração. Um coração rendido. Um coração quebrantado. Uma vida com o Senhor. Um outro padrão de vida, outro tipo de visão. Um coração totalmente diferente. Samuel é um grande exemplo para nós seguirmos. Quero dizer para vocês, queridos, memórias espirituais protegem contra o orgulho e o esquecimento. Estou querendo que vocês olhem para aquilo que é espiritual. Samuel tinha aquele olhar espiritual. Da mesma forma como Davi venceu o gigante Golias naquele momento, daquele conflito. A Bíblia fala que tinha uma multidão, né? De um povo que estava com medo. Estava todo mundo com medo. Por que que Davi não teve medo? Por causa disso. Um coração voltado para o Senhor. Quando o coração é voltado para o Senhor, a mente, o coração, o ser da pessoa é totalmente protegido. No dia que a mente de Davi esqueceu, ele pecou. No dia que ele deixou de buscar, de fazer aquilo que era certo,
ele caiu. Aí para nós entendermos o quanto nós somos vulneráveis, o quanto essa palavra dessa noite aqui determina a vida de Deus sobre a sua vida, através do seu comportamento nesse ano de 2026. Se você tomar uma posição aqui hoje, irmão, de querer cumprir a vontade do Senhor sobre a sua vida, um coração voltado para Ele, inclinado para Ele, eu tenho certeza que Ele manifestará um poder maravilhoso sobre você. Deuteronômio capítulo 8, verso 17 diz o seguinte: não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Olha o que a palavra de Deus diz. Isso Moisés dizendo. Esse é o nosso coração. E para terminar, Ebenezer aponta para Cristo, o auxílio definitivo. Amém por isso? O nosso Senhor Jesus Cristo está aqui, meus irmãos. Ele é o centro da igreja. Nós servimos um Deus que veio ao mundo, se fez homem, encarnou, resgatou o teu povo, morreu, mas ressuscitou. E Ele, a palavra de Deus diz, Ele é a rocha, Ele é a pedra, Ele é a nossa firmeza, Ele é o nosso auxílio presente. E a Bíblia fala que Ele jamais irá nos deixar. Que a palavra do Senhor esta noite possa trazer sobre você uma decisão de viver em Deus e para Deus todos os dias desse ano de 2026.